Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob tuas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste teu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo o que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título Há um milagre em sua casa. Nós estamos estudando acerca do ministério de Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Nós, na semana passada, estudamos sobre Elias no Monte da Transfiguração, e essa lição nos situou que, apesar de Elias ter sido importante, apesar de Elias ter sido grande, a glória era toda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o centro da igreja, e por conta disso, toda a glória deveria ser dada ao Senhor Jesus. Agora nós vamos passar a estudar, irmãos. Deixamos a história de Elias para, nas últimas lições, estudarmos um pouco acerca de Eliseu. E é interessante que Eliseu, ele é um profeta cuja sua vida, ela é uma vida que demonstra claramente a atuação de Deus em realizar, em operar maravilhas. É por isso que o autor dessa revista, pastor José Gonçalves, ele escolhe esse tema para ser o primeiro. Há milagre em sua casa. Há um milagre em sua casa. Se nós formos prestar atenção, o milagre de Deus na casa ali não era certamente não era de modo nenhum, não é o primeiro milagre mencionado na sequência das Escrituras. Mas a verdade é que ele escolhe esse por talvez ser o mais relevante ou o mais
conhecido e que nós podemos trazer muito para as nossas vidas. Portanto, este título dessa lição 10, há um milagre em sua casa, nos remete a uma verdade. Que verdade é essa, irmãos? A realidade do milagre, a realidade e a operação dos milagres. É uma realidade em nossa vida e o milagre é presente que deve ser experimentado ainda hoje em nossos dias e nas nossas casas. Deus ainda é um Deus de provisão, Deus ainda é um Deus que opera milagres, Deus ainda é um Deus que realiza conforme a sua vontade, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Por isso, irmãos, que nós possamos ter essa consciência. E a primeira pergunta que fica para nós é simplesmente essa: será que nós ainda cremos em milagres? Será que nós cremos que nas situações mais desesperadoras da vida, Deus ainda é capaz de interferir e realizar uma obra maravilhosa? Espero, irmãos, que nós possamos realmente ter esta convicção, porque é isto que esta lição quer nos passar. O texto áureo da nossa lição se encontra em 2 de Reis, capítulo 4, versículo 4, que está escrito assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e põe à parte o que estiver cheio. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 4. Agora, irmãos, antes de começarmos a exposição desta lição, eu gostaria de orar juntamente com os irmãos. Cada um dos irmãos que já está presente em nossas aulas, que Deus abençoe. A cada um daqueles que tem visualizado todas as aulas, que Deus abençoe, multiplique sabedoria, use a palavra dele para transformar os nossos corações. Se você está com alguma necessidade, vamos lembrar de orar pelas nossas famílias, pela irmã Irli, pela família da irmã Francisca, pela minha tia Laurinete, meu tio Francisco, meu pai, a minha mãe, irmã Carla, irmão Vanderlei, irmão Rizomar, a irmã Rosimeire, todos os irmãos que acompanham as escolas bíblicas dominicais, irmão Jarbas, que o Senhor derrame da sua graça, e vamos orar ao Senhor nesta manhã. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nesta manhã, Senhor Deus, voltar os meus olhos a Ti, Senhor Deus, e pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos, ó Pai. Ah, Santo de Israel, estende, pois, as Tuas mãos, Senhor, abençoando as famílias, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, os Teus filhos, que todos, ó Pai, recebam da graça, da vida e da bênção maravilhosa que só o Senhor tem. Pai, eu creio que sem Ti nós nada podemos fazer. Então, Senhor, age com o Teu amor, age com o Teu poder em nossos corações. Porque só o Senhor é Deus e sem Ti nós nada podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Então, irmãos, como eu disse, este título nos remete a uma verdade e o texto áureo nos diz que era para que aquela mulher e os seus filhos entrassem, fechassem as portas e ali pudessem colocar as partes, todos os vasos que estivessem cheios de azeite. A verdade prática desta lição está descrita da seguinte maneira: a história da multiplicação do azeite da viúva mostra claramente que o Senhor é soberano e gracioso para suprir todas as necessidades dos seus filhos. Deus é poderoso e gracioso para suprir todas as necessidades dos seus filhos. Deus é um Deus da provisão. Provisão é o ato ou o efeito de prover, de suprir, de abastecer. E Deus é poderoso para colocar toda a provisão sobre o lar dos seus filhos. Lembre-se disso, irmãos. Existe milagre de Deus em sua casa. Esse é o enfoque, é o título dessa lição. E mais do que isso, que nós possamos nos recordar que o milagre de Deus nos alcançou e alcançou nossa casa a partir do momento que Cristo Jesus operou em nós a sua graciosa e poderosa salvação. Porque não há maior milagre do que a salvação, do que a regeneração, do que Deus nos fazer novas criaturas. Deus interferir sim na nossa história, porque nós caminhávamos rumo ao inferno, mas Ele nos comprou, nos trouxe a Ele, e desta forma o milagre de Deus foi operado em nossas vidas, em nossas casas, e ali nós passamos a ser luzeiro em nossas casas, outras pessoas
pessoas receberam a fé, filhos e filhas foram criados na presença do Senhor, é milagre de Deus. E Deus continua operando milagre nas casas. Que nós saímos daqui com fé acerca disso. Eu quero aqui, irmãos, então colocar para os irmãos a leitura bíblica que se encontra no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, e disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Vejam, irmãos, que aqui é um texto maravilhoso. Mostra-nos claramente algumas evidências acerca do milagre. Os objetivos que o pastor José Gonçalves, comentarista dessa lição, colocou para essa lição é atentar para a real motivação do milagre, identificar os instrumentos do milagre e especificar os objetivos do milagre, irmãos. Estes foram os objetivos. Então, portanto, irmãos, para que a gente entre especificamente neste milagre, eu gostaria de fazer aqui com os irmãos uma breve contextualização. Se a gente for, como eu falei no início, essa lição se volta agora ao ministério de Eliseu. Elias já havia sido levado por Deus em um redemoinho um pouco tempo antes. Então, a gente tem que se voltar um pouco ao ministério de Eliseu. Lembre-se que Eliseu não foi escolhido por Elias, mas foi Deus que mandou separar Eliseu como profeta no lugar de Elias. Quando Elias estava em depressão, ali naquele momento de dor, Deus fala para ele que ele ainda tinha um ministério e fala: Elias, você vai separar o rei da Síria, você vai separar o rei de Israel, Jeú como novo rei de Israel, e você também vai separar Eliseu como profeta em seu lugar. Ou seja, quem escolhe Eliseu é o próprio Senhor. E Deus escolhe a Eliseu de um modo tão maravilhoso, de um modo tão glorioso, de um modo tão específico, amados irmãos, que se os irmãos se atentarem, você vai ver que o ministério de Eliseu não começa imediatamente. Nós vamos ver que existe ainda um processo no reinado de Acabe, como nós já comentamos em lições anteriores. Existe um processo, 2 anos ainda do filho dele, Acasias, para depois Elias ir ao céu. Ou seja, existe um intervalo de tempo de 3 a 5 anos ali, onde Eliseu ficou o tempo todo aos pés de Elias. Portanto, Elias foi ensinando Eliseu e Eliseu foi aprendendo. Aqui nós temos uma lição, irmãos. A lição da necessidade de termos discípulos e de sermos discipuladores. O que é isso? Quando Cristo ensina aos discípulos falando: olha, vocês vão, está lá em Mateus 28, do 18 ao 20, agora vocês vão batizar e vão ensinar. Este ensinar é discipular, é ensinar pelo caminho, é mostrar o caminho, é ensinar de todas as maneiras. E foi isso que Elias fez com Eliseu, e nós devemos fazer também uns com os outros, discipular uns aos outros, para que Deus, que nos escolheu, nos use, mas que nós também estejamos preparados. Quando nós identificamos este milagre, nós vamos ver aqui que foi um milagre de uma provisão de Deus para uma viúva. Nós podemos recordar, nossa mente pode vir ao milagre que o Senhor operou na vida, através da vida de Elias, na viúva de Sarepta.
Neste caso, a viúva não tinha como pagar uma dívida e Deus provê e faz com que ela viva do resto. Naquele caso, a viúva estava para morrer porque ela tinha fome. E naquele caso específico, Deus envia Elias para que o azeite e a farinha não acabe. Eu fico pensando, e essa é uma conjectura minha, o que será que não aconteceu na mente de Eliseu quando se deparou com essa situação? É muito provável que Elias tenha contado para ele o que aconteceu com ele em Sarepta. É muito provável. Então eu fico lembrando e pensando nisso e me lembro e me recordo e coloco no meu coração que às vezes Eliseu pode ter se lembrado também. Eu não estou afirmando, eu estou conjecturando. Mas nessa conjectura eu quero declarar aqui uma verdade que é muito real. Irmãos, irmãs, pais, ensinem a outros, contem os testemunhos, não deixem de testemunhar, porque este testemunho pode ser bênção de Deus na vida de outra pessoa e ele pode ser usado por conta daquele testemunho. Deus pode operar uma grande obra por conta daquele testemunho. Por isso é muito importante testemunhar. Lembrando que Deus é o Deus da provisão. Talvez aquilo tivesse ficado fincado no coração de Eliseu. E isto é importante. Eu quero fazer uma pergunta-chave aqui para os irmãos. Mesmo em meio à escassez, você crê que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades? Mesmo em meio à escassez, você crê que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades? Eu gostaria de fazer essa pergunta porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de muitos pratos vazios, um tempo de muitos aluguéis atrasados, um tempo de muitas dores, de muitas dificuldades, de perda de emprego, mas eu quero dizer que a pergunta-chave dessa lição é: você crê que Deus é poderoso para suprir as suas necessidades? E eu te convido a ler comigo o texto de Tiago. Tiago, no capítulo 4 e no versículo 10. Tiago 4 e 10. Está escrito da seguinte maneira: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Como nós precisamos fazer, irmãos, então, é nos humilhar diante da mão do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso, sim, para suprir as necessidades. Aliás, o apóstolo Paulo fala em Filipenses de uma maneira gloriosa. Ele diz aos Filipenses, falando assim: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória, conforme as suas riquezas. Portanto, creia que Deus é poderoso para suprir as necessidades. Mais do que isso, não tenha vergonha de clamar, de chorar aos pés do Senhor. O Senhor Jesus, nos instruindo no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 4, ele nos diz claramente: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, Deus, ele é um Deus poderoso para consolar, para trazer a alegria ao coração que está angustiado. Deus sabe o que vai dentro da alma. Tem um hino, um louvor que fala isso e eu gosto particularmente. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê a angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Mas isso, irmãos, é para aquele que clama e sabe e coloca a sua esperança em Deus. Deus é poderoso. Portanto, irmãos, que fique esta pergunta no seu coração: em meio à escassez, em meio a momentos difíceis como nós estamos vivendo, você crê que Deus é poderoso para suprir as suas necessidades? Portanto, irmãos, esta é a pergunta-chave. Entrando na lição, o nosso comentarista ele faz a seguinte questão na introdução da nossa lição: vemos como a graça de Deus alcança os corações desesperados. Este texto, portanto, é bem claro em revelar que os milagres acontecem primeiramente em decorrência da bondade de Deus e após resposta a uma fé obediente. O comentarista eu achei interessante que ele dividiu em 4 partes a lição, falando acerca da motivação do milagre, da dinâmica do milagre, dos instrumentos do milagre e dos objetivos do milagre. Então eu gostaria de fazer aqui, irmãos, uma exposição do texto. Uma exposição do texto baseado mais ou menos na mesma ordem que ele fez, mas não necessariamente, tá bem, irmãos? Mas, sobretudo, fazer uma
é exposição deste texto que nós lemos. Portanto, mantenha a sua Bíblia aberta ou a lição que está com você para que a gente possa seguir aqui. Eu gostaria, antes de fazer um pequeno ponto, falar o que é milagre, rapidamente na palavra de alguns autores, e se nós prestarmos atenção aqui, irmãos, nas próximas aulas nós ainda falaremos de milagres. Mas é importante que nós tenhamos essas bases. C.S. Lewis, um dos grandes e dos maiores autores cristãos de todos os tempos, ele diz que milagre é uma interferência na natureza por um poder sobrenatural. O C.S. Lewis, então, ele fala que milagre é uma interferência na natureza por um poder sobrenatural. É algo que sai do comum, irmãos, por interferência direta de um poder sobrenatural. Martin vai dizer assim: um evento no mundo exterior pelo poder imediato de Deus. Ou seja, milagre então é quando as leis naturais, quando algo acontece que vai além dessas leis naturais, algo que acontece que vai além da capacidade do intelecto humano, além da capacidade de raciocínio humano, isto é um milagre. Então, irmãos, é importante que nós tenhamos esta clara ideia. Existe algo muito importante, existe uma motivação para o milagre, existe uma dinâmica deste milagre, mas milagre é uma interferência de um poder sobrenatural sobre uma lei natural, algo que aconteceria sem dúvida, mas houve uma interferência ali e ali ocorreu um milagre. Então, irmãos, indo à exposição do texto, algo aconteceu. O que acontece? Qual é a motivação deste milagre? Primeiro, existia uma necessidade, irmãos. Existia uma necessidade absoluta, amados irmãos. Por que existia uma necessidade tão grande, irmãos? Olha, preste atenção juntamente comigo. Se os irmãos olharem aqui, os irmãos vão ver no começo do texto a seguinte realidade. Os irmãos verão no começo do texto a seguinte realidade que fala que uma mulher, uma viúva, ela chega ao profeta Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ou seja, irmãos, existia ali um homem que havia falecido e deixado a sua família numa situação complicadíssima, uma viúva com uma dívida impagável, ela não conseguiria pagar e os seus filhos seriam levados como escravos. Amados, isso pode parecer dolorido e difícil, mas era parte da lei. Quem lê aqui comigo no livro de Levítico, no capítulo 25, os versículos 39 e 40, vão deixar isso claro. Quando também teu irmão empobrecer, ou isso aqui quer dizer dever, né? Estando ele contigo, e se te vender a ti, não o farás servir serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo até o ano do jubileu te servirá. Ou seja, o que acontece? Quando alguém empobrecia, ele deveria virar servo, sim. Ele não devia fazer serviços muito vis, mas ele deveria virar servo e servir durante 7 anos. E aí até o ano que ele seria libertado, porque o Senhor deu esta ordem. Isto fica claro em reafirmações. Quando a gente vai, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 15, que fala acerca do ano da remissão, nós vamos ver a partir do verso 12, falando: quando teu irmão hebreu ou tua irmã hebreia se vender a ti, por 6 anos te servirá, mas no 7º ano despedirá forro de ti. E quando despedires de ti forro, não despedirás vazio. Deus dá uma ordem, Deus dá uma clara ordem que ele deveria servir por 6 anos e depois será abençoado. Mas eram 6 anos como servo. Só que quando a gente vai ler ao longo das Escrituras, nós vamos ver que o que passou a acontecer na história de Israel, muitas e muitas vezes, é que o povo começa a fazer mal aos olhos do Senhor, porque o povo começa a castigar, o povo começa a transgredir, porque o que acontece, irmãos, eles começaram a
aumentar as cargas do que Deus havia dado à lei. Eles poderiam sim, aqueles que tivessem dívidas, se vender para pagar essas dívidas e servir por 6 anos. Mas quando a gente lê, por exemplo, o livro de Amós, deixa claro que as pessoas mais ricas estavam oprimindo os mais pobres, além do que deveria ser feito pela lei do Senhor. Deus sempre se preocupou com todas as pessoas, mas o homem faz isso e age com maldade. Então a gente percebe aqui que existe uma necessidade ali, e essa é uma das motivações do milagre, a necessidade humana. A mulher precisava de um milagre porque os seus filhos virariam servos. Essa necessidade, irmãos, também nos instrui a outras verdades. Primeira delas, o homem temente a Deus pode passar sim por momentos de dificuldade. O homem temente a Deus pode passar por momentos de privação e momentos de dificuldades. Irmãos, existe uma diferença muito clara, irmãos, entre aquilo que o homem procura, o homem conquista com as suas próprias mãos, ou seja, o homem que quer enriquecer, o Provérbios diz isso claramente, de maneira astuta, esse homem vai perder. O livro de Provérbios diz isso claramente em várias das instruções dele. Mas se a pessoa não quer trabalhar, ou o tolo que não quer trabalhar, o preguiçoso que não quer trabalhar, esse também vai empobrecer. E isso é consequência do seu ato. Mas, irmãos, existem circunstâncias da vida. O cristão ele deve primar por não dever nada a ninguém. Deve ser algo que o cristão deve lutar muito para acontecer. Ele não deve ter no coração nenhum sentimento que o leve a dever nada a ninguém. Existem pessoas por aí que infelizmente são caloteiros profissionais. As pessoas querem dever, as pessoas querem ir lá no banco, pegar emprestado e não pagar. As pessoas querem pedir para alguém e depois pedir para outro e pedir para outro e não pagar. Esse tipo de pessoa não é a pessoa que é atingida por este milagre aqui não, irmãos. Deus, através da vida de Paulo, disse isso claramente aos romanos. A ninguém deveis nada senão o amor. Mas também, irmãos, eu quero aqui fazer menção disso absolutamente. Preste atenção nesta realidade. Existem circunstâncias, e isso, irmãos, nós temos que colocar claramente, porque a teologia da prosperidade fala assim: ó, se você empobrece, você está em pecado. Se você tem dívida, você está em pecado. E isso não é verdade necessariamente. Pode até ser, mas não é necessariamente verdade. Preste atenção que essa mulher chega a Eliseu falando assim: olha, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ou seja, qual é a realidade aqui? A dívida era impagável, mas o marido, ele era conhecido de Eliseu. Ele era alguém que tinha boa reputação. As dívidas não necessariamente, as dívidas que ele deixou não eram necessariamente um sinal da reprovação de Deus, não eram. Poderiam ser fruto de várias formas e conjunturas, irmãos. Por isso a gente tem que entender que mesmo o homem de Deus, a mulher de Deus, passa por momentos de necessidade. Era um momento, irmãos, e aqui a gente precisa entender também um pouquinho do contexto histórico. Se o irmão, se a irmã prestar atenção, qual era o contexto histórico então daquele momento, irmãos? Se o irmão e a irmã prestarem atenção, o contexto histórico daquele momento era o seguinte: havia passado a terra 3 anos e meio de fome, 3 anos e meio que não chovia sobre a terra. Naquele período existia uma rainha, Jezabel, que mandava matar os profetas de Deus. Os profetas de Deus então precisavam gastar muito para se esconder, eles tinham um dispêndio muito grande para conseguir fugir. Não era fácil a vida de quem servia a Deus, era fácil a vida de quem servia a Baal, de quem servia a Zera, porque Jezabel dava o suprimento, mas de quem servia a Deus era difícil, irmãos. Então preste atenção comigo. Se naquele momento esse era o contexto, existia a chance sim de um servo de Deus passar por privação. E não é pecado passar por privação, é pecado passar por privação pela motivação errada. Para que os irmãos entendam, alguns comentaristas dizem que historiadores hebraicos sugerem que este homem que morreu fosse ninguém mais e ninguém menos do que Oséias. Que Oséias é este?
Oséias, servo do rei Acabe, que escondeu 100 homens, 100 profetas de Deus. Então, alguns comentaristas sugerem que historiadores judeus declarem que este homem era Oséias. O que aconteceu na vida de Oséias? Oséias bancou com seu dinheiro 100 homens, profetas de Deus, para que estes homens fossem sustentados. Volto a dizer, isso não está escrito na Bíblia, não está escrito que foi este homem, mas existe a sugestão de alguns historiadores. Vamos pensar apenas pelo fato de que tenha sido isso que realmente aconteceu. Se foi isso, Oséias se endivida para salvar a vida de pessoas, homens de Deus que estavam ameaçados de morte. Não é uma atitude nobre? É. Isso demonstra alguns problemas de administração? Pode até demonstrar, sim, mas Deus não fez uma reprovação na vida dele. Se não foi Oséias propriamente dito, mas qualquer outro homem pode ter passado pela mesma situação. Preste atenção, então, que o problema, irmãos, da dívida está, sim, nas consequências que ela vai gerar, porque é fato, ela vai gerar consequências. Hoje ainda é assim. Se hoje ninguém é feito escravo pela força da lei, porque não existe escravidão no Brasil, por exemplo, mas a pessoa fica escrava. Não pode mais ter nada, não consegue comprar nada, enfim, ela fica escrava. Por isso é importante não dever nada a ninguém senão o amor. Mas às vezes, irmãos, a circunstância não permite. Então tire a ideia daquela confissão das igrejas aí que pregam a prosperidade acima de qualquer coisa. Não é assim, tá bom, meus irmãos? Então a primeira motivação é clara e evidentemente aqui a necessidade humana. Deus se atenta para as necessidades humanas. Se a gente ler, por exemplo, o Salmo 40, versículo 17, você, apenas para citar um versículo, a Bíblia é cheio deles, mas o Salmo 40, 17 fala assim para nós: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É isso que é importante nós sabermos. Deus está pronto para suprir as necessidades. E é isso, irmãos. Existem coisas e a gente tem que colocar isso na nossa mente, o que está além da capacidade humana. Deus tem poder de interferir. E Deus pode fazer o que ninguém mais pode fazer. E Deus faz isso sobre as nossas necessidades. Por isso a gente não pode ficar aguardando, irmãos, a bênção de Deus sobre o supérfluo. Ah, eu queria ter uma Ferrari, mas a Ferrari é o supérfluo, mas Deus motiva-se também por nossas necessidades. Mas o ponto principal é a compaixão divina. A motivação do milagre tem muito a ver com a compaixão divina, porque Deus faz isso pela sua livre graça. Deus faz isso pela sua livre graça, pelo seu poder, amor livre. O Salmo 23, versículo 6 diz assim para nós: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, está claro para os nossos corações que a bondade de Deus é que opera o milagre, irmãos. Não adianta eu ter necessidade se a graça de Deus não alcançar. A graça de Deus é que conduz sobre nós as bênçãos. Aquela mulher fez o certo, porque ela foi a Eliseu, que ali era o homem de Deus, o representante de Deus naquele momento, e ela vai a ele, declara que o seu marido, que era conhecido de Eliseu, estava morto, que ele tinha uma boa reputação, que ele temia a Deus, e ela clama diante do homem de Deus. E aqui, irmãos, está um dos segredos. Nós precisamos sim clamar ao Senhor as nossas necessidades. Quantas vezes nós somos falhos nisso? Quantas vezes nós somos falhos nisso? Mas Deus precisa, nós precisamos nos voltar a Deus e melhorarmos nisso. Porque Deus está pronto a ouvir o nosso clamor, e Deus é um Deus misericordioso, compassivo, benigno, um Deus que interfere, um Deus que ama, e nós também precisamos ter este senso de necessidade e colocar as nossas necessidades nas mãos daquele que pode fazer algo por nós, que nós mesmos não podemos fazer.
Isto é importante. Então, a motivação do milagre era uma necessidade daquela mulher e ela tinha senso dessa necessidade, por isso ela clamou ao homem de Deus, mas também a atuação direta da graça e da compaixão divina sobre a vida daquela mulher, porque ela clamou e a quem poderia, usado por Deus, responder. Graças a Deus por isso. Se nós seguirmos, nós vamos ao versículo 2, e no versículo 2 está escrito assim: E Eliseu lhe disse: Que hei eu de te fazer? Que te hei eu de fazer? Irmãos, aqui existe algo que também é muito importante. Nós precisamos compreender, ou pelo menos buscar compreender, como nós podemos ajudar ao outro. Às vezes nós ajudamos, mas nós não ajudamos de verdade. Nós queremos ajudar, mas fazemos de modo errado. Eliseu, por exemplo, já pensou se ele quisesse levantar uma oferta entre os profetas ali, entre os filhos dos profetas? Talvez ele não conseguisse pagar aquela dívida. É bem provável que ele não conseguisse, porque, como eu disse, os filhos dos profetas eram pobres. Eles haviam passado por muitas coisas nos últimos anos. Mas Eliseu, ele pergunta isso e traz uma solução abençoadora. Que solução abençoadora é esta? Ele fala assim: declara-me o que tens em casa. Aqui, irmãos, Eliseu chama a mulher para que ela vá e olhe para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, para dentro do que ela tinha, e ali, a partir dali, seria o lugar da instrumentalidade do milagre, aonde Deus realizaria este milagre. Irmãos, aqui eu quero deixar claro e dizer aqui para os irmãos, nós precisamos, irmãos, não menosprezar o que existe em casa. Deus usa do que tem para que faça uma grande abundância, para que gere um milagre, para realizar o que ninguém mais pode fazer. Deus utiliza-se do que existe. Basta olhar para Jesus, quando na primeira multiplicação dos pães e peixes havia ali um rapaz. E André, provavelmente André, né, que a Bíblia vai deixar claro para a gente, a história vai deixar mais claro ainda, quando leva o menino, fala: existe aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Veja, era pouca coisa, mas a partir daquilo Deus multiplica, Jesus Cristo ora e Deus multiplica, e ali acontece que sobram 12 cestos cheios de pães. Que bênção, irmãos. Então preste atenção, Deus utiliza-se daquilo que tem e nós não devemos de modo nenhum menosprezarmos o que temos. Ah, é muito pouco, ah, é muito difícil, ah, é muito complicado. Pois é, pode ser, irmãos, pode ser, é real. Pode acontecer que seja muito pouco que nós temos, mas qual é o pouco que você tem? É uma frase até batida, mas é realidade. O pouco diante de Deus é muito. O pouco diante de Deus é muito, irmãos, porque Deus multiplica. Se Deus é capaz de fazer o mundo como ele criou do nada, ex nihilo, como está lá no Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Imagine com pouco, se do nada ele fez tudo. Imagine com um pouco, mas você tem que ter disponibilidade, irmãos. É aquilo que está sendo pregado há alguns tempos na nossa igreja. Deus usa quem está trabalhando, Deus faz com quem está com vontade. Se você tem desejo de fazer algo, entenda isso. Deixa eu só fazer uma correção aqui, irmãos, por favor. Não é Oséias o nome, não, é Obadias. Os irmãos podem conferir isso em 1 Reis 18. Eu estava até aqui folheando a Bíblia enquanto eu fazia esse processo. É Obadias, perdão, irmãos, pelo erro. Então, mas se os irmãos olharem, então, aqui, você vai ver que Eliseu pede: declara-me o que tens em casa. Aqui o autor da nossa lição vai falar sobre a dinâmica do milagre. Ou seja, o que é a dinâmica do milagre? A dinâmica do milagre é como as coisas acontecem. E ele vai dizer assim, o autor da lição: duas coisas precisam ser observadas aqui. Em primeiro lugar, o milagre acontece na esfera familiar, o que tens em casa. O lar e a família são importantes para Deus. Em segundo lugar, um pouquinho pode tornar-se muito se vem com a bênção de Deus. Ela falou que ela tinha muito pouco,
de azeite em casa, mas aquele pouco de azeite era onde Deus iria operar o milagre. Dentro da sua casa. Em nome de Jesus, irmão, sua casa, o seu lar podem ser os lugares da bênção de Deus. Que Deus possa estar usando e levantando a sua casa, a sua família, para receberem, para serem lugares onde a dinâmica do milagre acontece. Então, ela tinha um pouquinho de azeite, uma botija de azeite. Este pouquinho de azeite era parte da instrumentalidade do milagre. Mas quando ela fala isso no versículo 3, Eliseu responde: Então disse ele: Vai, pede vasos emprestados a ti para todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E a segunda parte da dinâmica do milagre é uma fé obediente. Ela vai e pede, ela cumpre a instrução. Poderia parecer loucura, mas irmãos, a fé sem obras é morta. A gente tem que demonstrar a nossa fé também através das nossas obras. As nossas obras vão revelar a qualidade da nossa fé. Ela foi, os seus filhos foram e pediram ali para todos os seus vizinhos vasos, e eles foram chegando. Ou seja, a reputação daquela mulher era uma reputação ilibada. Ela tinha boa convivência com seus vizinhos a achavam abençoadora, seus vizinhos gostavam dela, e por conta disso, Deus usou a vida daquela mulher como um instrumento de Deus para aquela realização. Preste atenção aqui, irmão. Eu quero falar isso em nome do Senhor Jesus para a sua vida. Muitas vezes a gente se acha melhor porque a gente é crente. Às vezes pode acontecer que a gente acha que o nosso vizinho é pecador demais e a gente é melhor porque a gente é crente, e por conta disso a gente vive uma vida separada deles e a gente muitas vezes não é abençoador na vida dessas pessoas. Se a gente não tiver uma boa reputação, um bom nome e uma boa convivência com os nossos vizinhos, como vai acontecer nos momentos em que nós precisarmos deles? Em que Deus pode usar a vida deles para nos abençoar? Irmãos, isso é algo para a gente pensar. Como está a nossa vida na nossa convivência, irmãos? Eu sou falho nisso e quantas vezes outros são também. Irmãos, que Deus possa mexer na nossa mente, que nós possamos ser abençoadores para os nossos vizinhos, que nós possamos ser pessoas de que tenham boa convivência, que conversem, que atraiam, que tenham empatia, que se relacionem mesmo. Ah, mas eu vou me relacionar com aquela pessoa que ela não é crente. Irmãos, que sua relação para ele seja luz na vida dele, que a sua boa conversa atraia o olhar dele. E se houver algum momento que Deus quiser usar a vida dele para te abençoar, Deus vai usar, irmãos. Não importa, Deus usa quem Ele quer, irmãos. Muitas vezes acontece, irmão, muitas vezes acontece conosco um fato muito triste. O fato de que a gente não dá valor a quem está perto de nós. Sabe por que a gente não dá valor? Muitas vezes porque a gente considera que a gente é melhor. Jesus não conseguiu fazer milagres na sua terra, porque as pessoas da sua terra não conseguiam considerá-lo. Será que a gente não tem feito como aquele povo com relação ao nosso vizinho? A gente não tem conseguido considerá-lo? Que em nome de Jesus nós passamos a considerá-los, irmãos. E que nós sejamos como aqueles amigos, né? Aqueles amigos do paralítico que abriram um telhado, desceram aquele rapaz para que Jesus curasse. Eles foram amigos. Que nós também sejamos amigos daqueles que estão à nossa volta. Então aquela mulher, ela executa tudo aquilo junto com seus filhos com obediência. Ela não questiona, ela não acha que o plano é infundado. Por mais que ela pudesse ter algum sentimento em seu coração, ela não sabia, mas ela confiava. Olha, o homem de Deus está mandando, eu vou fazer. Que nós também sejamos assim. Se a Bíblia nos manda, façamos. Se a vontade de Deus fala conosco, façamos, irmãos, para a glória do nome do Senhor. E aí o profeta ainda diz para ela, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Era para eles fecharem a porta e deitar o azeite sobre, de forma sobrenatural. Deus realizaria o milagre. Deus age de maneira simples, irmãos. O azeite ali era algo, o pouco que ela tinha, mas Deus age no simples, por meio das coisas simples. Deus faz as coisas maravilhosas acontecerem.
Aliás, Barnett, ele vai falar sobre a importância desse detalhe aqui do versículo 4, fechar a porta, irmãos. Um fator muito importante deste milagre é o que acontece porque a viúva tomou vasilhas emprestadas e ela fechou a porta. Muitas vezes nós falhamos nisso, nós deixamos as portas abertas e com as portas abertas vem os questionamentos, vem as críticas, vem as queixas, vem as ridicularizações, as pessoas falam que é impossível e a gente dá ouvido a essas coisas. Por isso é importante que nós venhamos fechar as portas e nós venhamos dar lugar apenas à presença de Deus em vários momentos nas nossas vidas. Ou seja, não deixe que as sementes das dúvidas, que o desespero, que a perversidade humana, nada disso entre na sua casa. Em nome de Jesus, feche a porta da dúvida. Que a porta da dúvida esteja fechada no nosso lar, na nossa casa, no nosso coração. É importante, irmãos, que isto aconteça. Então a ordem era fechar a porta. Hoje para nós, em nome de Jesus, feche a porta da dúvida. Feche a porta da dificuldade. Tudo que vem tirar de você a certeza de que Deus é poderoso para fazer, conforme Ele permitiu. Não permita que entre na sua casa. Existe um momento que é só Deus e você e Deus, ninguém mais. Tem momentos que é momento do particular, colocar a família diante de Deus. Que seja assim, irmãos, que seja assim. Aconteceu isso e ela foi obediente, porque o versículo 5 vai nos falar: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ou seja, ela obedeceu. Irmãos, a fé, nós cremos, mas nós temos que crer e obedecer. Obedecer, tem um hino das crianças que fala, que a minha filha ouve, que eu gosto, e que a gente precisa ter sempre em nossa mente. Obedecer é mais do que importante, é prova de amor. Que nós creiamos e que nós executemos isso para a glória do nome do Senhor. Diante disso, a mulher obedeceu e Deus então usou aquele homem de Deus, Elias, como um instrumento da manifestação do seu milagre. Mas quem executou o milagre não foi Eliseu, de modo nenhum. Eliseu não cresceu, não virou o super operador de milagres porque ele fez a multiplicação acontecer, não. Porque Eliseu deu a palavra, mas ele deu a palavra sobre a ordem de Deus, o instrumento do milagre. Eliseu foi sim um vaso usado por Deus para aquele milagre, mas a ordem e quem operou o milagre foi o Senhor, porque diz a palavra que eles lhe traziam um vaso e ela os enchia. Ela tinha uma botijinha de azeite, mas os meninos trouxeram 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100, talvez 200, talvez 500, talvez vasos, e todos eles iam se enchendo de azeite. Quem tem poder para fazer isso, irmãos? Não é o homem, é Deus. Deus é o Deus que faz milagres. Deus é o Deus que opera maravilhas. Por isso, irmãos, creiam em Deus, no poder de Deus, e não acreditem em pessoas que querem trazer a glória de Deus para si. A glória do Senhor Ele não divide com ninguém. Ninguém, irmãos. Quando aconteceu com Paulo, que as pessoas iam sendo curadas, e as pessoas quiseram atribuir aquilo a Paulo e a Barnabé, eles rasgavam as suas vestes, eles rasgaram, porque ficaram angustiados, porque as pessoas queriam trazer a glória de Deus para elas. Irmãos, isso tem ocorrido hoje. Pessoas querem se colocar e falar assim: somos deuses, somos como Deus, somos pequenos deuses. Irmãos, que Deus tenha misericórdia dessa geração que entende isso, porque nós somos servos, irmãos de Deus. Nós podemos até ser instrumentos, nós podemos até ser usados, mas a glória, o louvor e quem opera é só Deus. Ele é quem pode dizer: agindo eu, quem impedirá?
É Ele, irmãos. Só Ele que pode operar. Só Ele. Então o milagre acontecia porque Deus trazia à existência as coisas que não existiam. O azeite não existia mais naquela botija, mas Deus trazia à existência o que não existia. E aí o texto vai nos falar que sucedeu que cheios os vasos. E aqui é importante, irmãos. Oh, coisa boa. Sucedeu que cheios os vasos. Disse ao seu filho, traze ainda mais um vaso. E ele disse, não há vaso mais nenhum. E o azeite parou. Irmãos, que coisa boa essa parte. Porque Deus, ele deu uma ordem. Eles obedeceram a ordem de Deus. E a providência de Deus ali aconteceu. Ali era algo, parecia impossível, era impossível a eles, mas eles foram obedientes à voz de Deus. E quando eles foram obedientes à voz de Deus, é claro e evidente ali que Deus supriu as necessidades deles, e ali se mostra absolutamente que a medida da fé foi também a medida da bênção, irmãos. Foi exatamente isso, a medida da fé foi a medida da bênção. A quantidade de vasos que eles pegaram, eles não pararam em algum momento e falaram, 5 tá bom, 6 tá bom. Não, a medida da fé foi a medida da bênção. Ou seja, irmãos, que nós possamos crer na palavra do Senhor e nos dedicar para que a palavra de Deus gere frutos em nossos corações. Tenhamos fé, mas fé de verdade, irmãos, fé de verdade. Essa palavra é em primeiro lugar para mim, que nós tenhamos fé de verdade. E o azeite ele não acabou. Eu gosto desse texto por essa frasezinha. O azeite não acabou. O azeite parou, irmãos. Porque se houvesse mais vasos ali, certamente o azeite voltaria a correr. Se o filho falasse, olha, eu vou procurar mais, eu vou tentar mais, é muito provável que se ele voltasse com vaso, o azeite correria. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela é recalcada, sacudida e transbordante. A bênção de Deus é incessante, ele tem poder para realizar ao infinito, irmãos. Mais do que o infinito. Mas ali, a obra que Deus tinha a realizar, acabou, não existiam mais vasos. Então, por conta disso, o azeite parou. Mas eu quero te dizer, irmãos, na sua vida, para trazer uma aplicação, se por acaso você tem uma necessidade e pensa que o azeite acabou, não, ele não acabou, ele parou. Mas que em nome de Jesus hoje ele volte a correr na sua vida. Ele volte a correr na sua vida. Ela então foi e o fez saber, versículo 7, ao homem de Deus. E o homem de Deus disse a ela, vai, vende, paga a sua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto. O que Deus fez ali? Deus fez e deu a ela uma resposta para o seu sofrimento. Tudo isso para a glória de Deus. Lembra que eu falei no começo que nem toda dívida é sinal da reprovação de Deus? Pois é. Mas honrar elas é dar glória a Deus também. Deus fez isso e isto demonstrou claramente que eles puderam glorificar a Deus. E eu acho interessante que era meio óbvio que ela deveria vender o azeite, mas mesmo assim ela recorre ao homem de Deus. Eu fui ao homem de Deus perguntar o que eu deveria fazer, ele mandou eu fazer. Agora eu vou ao homem de Deus novamente para perguntar qual é a forma e qual é a saída que Deus me dará. E Deus mandou o homem de Deus falar. E é interessante como Deus honra também os compromissos. Ela deveria pagar a dívida e viver do resto. Ela não deveria esbanjar. Não. Não era pegar aquele recurso e esbanjar. Não, a dívida era grande, era impagável. Pague. Pague, honre os seus compromissos e depois viva do resto. Que bênção, irmãos, que bênção, que bênção. Ela pôde glorificar a Deus. E aqui, irmãos, está um dos objetivos de milagres. Deus opera milagre para tornar seu nome conhecido, para validar os ministérios, mas sobretudo para a glória do seu nome. Um dos centros de toda a Escritura é isso, a glória de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus, a centralidade de Cristo.
São as grandes verdades do Evangelho. A glória de Deus. Há uma reflexão na Bíblia de estudo, aplicação pessoal, que fala assim: a mulher e seus filhos recolheram os vasos de seus vizinhos e despejaram o óleo neles a partir de um único frasco. O óleo só parou de fluir quando não havia mais vasilhas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A lição se conclui dizendo: o milagre da multiplicação do azeite é um testemunho do poder de Deus, que se compadece dos sofredores que o buscam de todo o coração. O foco da história, portanto, não é a viúva, nem tampouco o profeta Eliseu, mas o Senhor, que através da instrumentalidade do seu servo abençoa a pobre mulher. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi e sempre será a resposta para todo sofrimento humano. Eu concluo aqui, irmãos, fazendo uma reflexão breve, mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus fez por nós algo parecido com essa história, porque as dívidas que nós tínhamos eram impagáveis. A dívida que nós tínhamos era impagável. E nós precisamos de uma fé obediente. Só que a grande diferença entre Eliseu e Jesus é que Eliseu, usado por Deus, instrui a mulher o que ela deveria fazer para ter a solução do seu problema. Jesus, diferentemente de Eliseu, que apenas instruiu, Jesus foi e pagou o preço para que o maior milagre acontecesse em nós. O grande milagre, irmãos, é a salvação. E eu quero neste dia dizer: há milagre em sua casa, porque você foi alcançado pela salvação. Portanto, você pode achar que o que você tem com Deus é muito pouca intimidade, pouco azeite, pouco poder, mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para transformar esse pouco em muito. Usar os instrumentos dele para realizar uma obra na sua vida, com o objetivo final de suprir as suas necessidades materiais, sentimentais e espirituais, e por fim glorificar o nome dele, que é poderoso para sempre. Quanto a mim, termino como salmista: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que Deus abençoe os irmãos.